Audiobook do livro Dylan e Meg, Quando o Amor é o Destino. Capítulo 17. Estava sendo difícil para mim. Difícil porque eu a amava loucamente. Tudo nela me deixava insano de desejo. Seu jeito de dançar, o olhar azul que parecia atravessar a alma, os cabelos loiros que voavam ao vento como se fossem livres demais para qualquer um domar, as curvas que me hipnotizavam, a boca carnuda manchada com batom carmim. Eu era louco por Meg. Descobri que ela era minha prima. Isso não mudou nada. Pelo contrário, parece que intensificou tudo. Porque agora, além do desejo, existia a culpa. E essa culpa só fazia o desejo doer mais. Tentei me enganar. Procurei-a em outros beijos, em outros corpos. Mas nenhum deles era ela. Nenhum tinha o gosto dela, o cheiro dela, a alma dela. Naquela noite, ver Meg nos braços de outro, completamente embriagada, me tirou do eixo. Uma onda de ciúmes me consumiu, feroz, como se uma besta fosse despertada dentro de mim. Não conseguia aceitar a ideia de que aquele cara a levaria embora, e pior, a teria. Ela podia estar bêbada, inconsciente do que fazia. Eu não. Levei-a para casa. Meu plano era deixá-la e ir embora. Mas ela mal se mantinha de pé. Não conseguia nem colocar a chave na porta. Eu precisava cuidar dela. A levei para o banho, tirei o vestido dela e de repente ela estava ali, quase nua, só de calcinha e sutiã. A visão me golpeou como soco no estômago. O desejo me acertou com força. Ela se debateu, protestando a água fria, me molhando inteiro, os olhos dela se prendendo aos meus, e o mundo parou. Ela me olhava como se dissesse: me toma, me leva, me ama. E eu quis, meu Deus, como eu quis. Ela tirou minha camisa, as mãos escorregando no meu peito molhado. Cada toque era uma explosão dentro de mim. Senti minha calça sendo desabotoada, o corpo dela colado no meu. E por alguns segundos eu esqueci de tudo. Esqueci da culpa, do sangue, do sobrenome. Eu era só um homem. E ela, a mulher que eu mais amei na vida. Nos beijamos como dois famintos. Pressionei-a contra a parede. Ela envolveu minha cintura com as pernas. E o mundo desapareceu. Mas então, o telefone dela tocou, alto, incômodo, real. Me afastei. Com esforço sobre-humano, ela ainda buscava minha boca, desesperada. Mas eu já não podia mais. Precisava protegê-la, até dela mesma. Fui para o outro quarto, com o coração batendo fora do compasso e o corpo em chamas. Me deitei, fechei os olhos, mas a imagem dela, o gosto dela, tudo nela ainda estava em mim. Precisei me aliviar sozinho, porque meu corpo ainda gritava por ela. E quando finalmente relaxei, veio a tristeza. Eu queria estar com ela, queria poder amá-la, queria casar com ela. Quando acordei, o cheiro de café fresco me levou até a cozinha. Dylan havia preparado tudo, como nos velhos tempos. A mesa posta, o pão ainda quentinho e o suco recém-espremido. Fiquei ali parada, tentando decidir se aquilo era carinho ou apenas uma tentativa de apagar o que quase aconteceu na noite anterior. Ele não disse uma palavra sobre aquilo, nenhuma menção ao nosso beijo, ao nosso quase. Apenas agiu como se nada tivesse acontecido. Tomamos café juntos, em silêncio. Evitei seu olhar,
o tempo todo. Quando terminou, apenas disse tchau e saiu. E eu fiquei ali, sozinha, com a minha frustração. Chorei. Chorei por pelo menos 1 hora, sem conseguir parar. Eu não conseguia esquecê-lo. Não conseguia aceitar que ele era meu primo, que não podíamos mais nos amar. Passei o resto do dia enterrada na cama, tentando dormir o máximo possível, como se o sono pudesse me anestesiar da dor. Na semana seguinte, me forcei a viver normalmente. Voltei à faculdade, tirei notas excelentes nas provas, o que era quase um milagre, considerando os últimos 3 meses mergulhada em uma sofrência constante. As férias no meio do ano estavam chegando. Pensei em viajar, sozinha, talvez até sair do país, meu passaporte já estava pronto. O mundo me esperava. Mas a solidão parecia uma péssima companhia. Liv já não era mais minha amiga. Isa estava completamente apaixonada por Lucas e vivia em um clima de filme romântico. No domingo fui almoçar na casa da minha avó. O tradicional almoço de família. Risos, vozes misturadas, e Dylan estava lá. O que quase nunca acontecia. E ele ficou sentado bem à minha frente. Seu olhar pousava em mim de vez em quando, intenso, mas indecifrável. Sua voz ecoava pela sala. Sua risada me fazia suar. E ele parecia tão natural, mas eu estava descompassada por dentro. Minha avó animada pegou minha mão e anunciou: Meg, temos uma tradição de família. Todas as férias do meio do ano, vamos para a nossa casa de praia em Arraial do Cabo. Esse ano, queremos que você vá conosco. Como recusar a minha primeira viagem em família? Concordei, mesmo sabendo que isso significava passar uma semana inteira sobre o mesmo teto que o Dylan. Todos comemoraram a minha confirmação, menos ele. Dylan ficou em silêncio e eu o conhecia bem demais para não perceber sua tensão disfarçada. Depois do almoço, ele se recolheu no seu quarto. Eu fui embora no fim da tarde, sem me despedir dele. Desde o que aconteceu no meu apartamento, ele havia se tornado distante, educado, mas frio, como um primo qualquer. Mas ele não era qualquer primo. Ele era meu amigo, meu confidente, meu amor. Clara era quem mais falava comigo agora. A cada dia eu amava mais aquela família que um dia achei que nunca teria. O dia da viagem chegou. Fui no carro do Dylan. Sentei no banco de trás. Clara estava na frente. Eu me posicionei ali só para vê-lo pelo retrovisor, tentando capturar seu olhar. Chegamos à casa de Arraial. Uma casa imensa, 3 andares, com piscina, sauna, furô. Um verdadeiro refúgio. Fiquei com um quarto só para mim. Estar com a família era uma experiência nova e, para minha surpresa, eu estava gostando. Passei a maior parte do tempo com a Clara. Em uma tarde tranquila, ela perguntou: Então, Meg, você e o Dylan ainda sinto um clima estranho entre vocês. É, mas aos poucos está ficando normal. Conversei com ele sobre vocês outro dia. Conversou? E o que ele disse? Que era bobagem vocês não estarem juntos só porque são primos. Fiquei muda. Eu não queria continuar aquela conversa, mas ela parecia nem notar meu desconforto. E você, ainda ama ele? Engoli seco. Respirei fundo. É complicado. Melhor deixar esse assunto pra lá. Então você o ama. Eu não disse isso, Clara. Também não disse que não. Chega, Clara. Eu não quero falar sobre esse assunto. Ela sorriu com aquela carinha de quem diz sem dizer e completou: Se quer saber, também acho uma bobagem vocês não ficarem juntos só porque são primos. Aquela frase ficou ecoando em mim, como um sussurro persistente. Naquela noite quente, ficamos na sala, eu, Dylan e Clara. A casa estava em silêncio. Todos já haviam ido dormir. Clara bebia refrigerante e eu e Dylan dividíamos um vinho. Naquela hora, éramos só primos que se divertiam com o jogo. Só isso, sem tensões, sem fantasmas rondando. Clara venceu.
Riu vitoriosa e se despediu. Ficamos com a garrafa de vinho pela metade e resolvemos terminá-la. Quando ela subiu, um silêncio diferente caiu entre nós. A atmosfera leve evaporou. Era o clima que a gente sempre tentava evitar. A noite estava quente. Dylan sugeriu uma caminhada até a praia. A casa ficava de frente para o mar. Bastava cruzar o jardim e passar pela piscina, abrir um portão e estávamos na areia. Aceitei. No caminho, ele pegou a canga que Clara havia deixado na espreguiçadeira. A lua estava absurda, imensa, luminosa, cercada de estrelas que pareciam cair sobre nós. O mar era pura poesia. Sentamos lado a lado. Seu braço roçou no meu e aquele toque íntimo incendiou minha pele. O cheiro dele, o calor de seu corpo, era impossível de ignorar. Ele deu um gole no vinho e colocou a garrafa entre as pernas. O som do mar preenchia o silêncio que se instalou. Até que ele falou. Então, como está sendo sua primeira viagem em família? Está sendo ótima. A cada dia eu me sinto mais parte dela. Ele hesitou e então veio. Nós não conversamos mais depois daquela noite na sua casa. Seus olhos já estavam em mim, famintos de algo que eu não sabia se podia dar. Sua boca me desconcertava. Acho que não temos que falar sobre aquilo. Bebi um gole do meu vinho, sentindo os olhos dele queimarem em mim. Meg, queria te propor uma coisa. Limpei a boca com o dorso da mão, tentando entender o que ele diria. Queria propor uma despedida, uma última vez. Fiquei muda. Última vez? Soava como uma armadilha. Eu sabia que seria mais sofrimento. Que esse amor que começava a se quietar em mim voltaria a rugir, feito fera. Isso não é uma opção, Dylan. Quanto mais a gente alimentar isso, pior vai ser. Eu já tomei minha decisão. Ele pegou minha mão e com aquele olhar que sempre desmontava minha alma, disse: Percebe que esse momento seria lindo se fôssemos um casal? Claro que eu percebia. A praia vazia, a lua nos iluminando, o mar cantando só para nós, nossas bocas tão perto, nossos corpos se tocando, o calor, os arrepios, o vento morno acariciando a pele. Eu me perdi por um instante nesse devaneio, e talvez ele tenha confundido isso com uma permissão. E me beijou. Me deitou na canga e suas mãos começaram a explorar meu corpo. Seu toque era fogo. Eu queria tanto me apagar nele, mas me contive. Com um esforço sobre-humano, eu empurrei-o antes que tudo desmoronasse. Não, Dylan, isso não tá certo. O que não está certo? A gente se amar? Exatamente isso. Enquanto não colocarmos um fim nisso, esse sentimento nunca vai passar. Levantei, sacudi a areia do corpo, fingi força, dei boa noite por cima dos ombros e saí caminhando depressa. A casa parecia maior do que nunca naquele momento. Parecia uma eternidade para chegar no meu quarto. Fechei os olhos tentando enganar meu corpo, como se ignorar o que eu sentia pudesse me fazer adormecer. Mas a vontade queimava sobre minha pele como um fogo que nem a ducha fria conseguiu apagar. O cheiro do mar ainda estava impregnado em meus cabelos, o gosto do vinho ainda morava nos meus lábios, junto com o sabor do beijo dele. O lençol parecia uma carícia leve demais, inútil contra os arrepios que vinham, um a um, como ondas que meu corpo não queria conter. Eu queria. Cada parte de mim gritava por ele. Mas a parte que ainda tinha juízo, que ainda lembrava da realidade, era que segurava as pontas do lençol como se ele fosse um escudo. A luz do abajur, tingida de vermelho, parecia um símbolo da paixão reprimida. Eu me sentia uma personagem trágica de um romance proibido, onde tudo o que era desejado era também negado. Meu corpo não dormia, minha alma também não. Tudo em mim se agitava e eu sabia que ele também não estava dormindo. Sabia que no quarto ao lado Dylan estava tão desperto quanto eu. Talvez estivesse lembrando do gosto da minha pele, do toque dos meus dedos em sua nuca, do vinho compartilhado, do quase. Fechei os olhos com força. Sussurrei um não para mim mesma.
E tentei mais uma vez me convencer de que aquilo precisava terminar. Depois da tentativa frustrada com a Meg, meu amigo lá de baixo insistia em permanecer em posição de sentido. Fui para o quarto, tomei uma ducha fria e me aliviei ali mesmo, em meus pensamentos. Fazíamos amor de um jeito gostoso, despudorado, intenso. Pelo menos ali, em minha mente, ela não podia me deter. Deitei tentando relaxar e, após aquela aliviada no banho, adormeci com rapidez. Quando despertei, lá estava ela, me enlouquecendo com seus lábios, sua boca, feita para me levar à loucura, dançava nos meus sonhos, junto ao seu olhar atrevido, que me deixava completamente fora de mim. Jamais imaginaria que ela viria me acordar daquela maneira, me surpreendendo no meio da noite, me roubando o sono, me arrastando para o delírio. Acordei suado, como o coração acelerado, e sozinho no quarto, eu não consegui me conter. Precisava tê-la em meus braços, precisava estar dentro dela, ouvir o gemido tímido que escapava dos seus lábios, bem no meu ouvido. Vesti apenas uma cueca e andei silenciosamente pelos corredores, guiado por um desejo cego, torcendo para que ela não tivesse trancado a porta. Girei a maçaneta bem devagar, evitando qualquer ruído, e a porta abriu. Pingo. Ela não havia trancado. Entrei no quarto com o cuidado de quem invade um santuário. E lá estava ela, no centro da cama, banhada pela luz vermelha do abajur. Um fino lençol cobria-lhe o corpo até a cintura. Os seios, fartos, pareciam querer saltar para fora da camisola quase transparente. Puxei o lençol bem devagar e me surpreendi ao vê-la sem calcinha. A camisola havia subido até a cintura, quase como se o acaso conspirasse a meu favor. Ela dormia suavemente, com uma feição serena. Aproximei-me, me curvei até ela e, com suavidade, comecei a estimulá-la com a língua. Ela arfou de imediato, mas ainda parecia adormecida. Continuei, sentindo seu gosto na minha boca, percorrendo cada detalhe com desejo contido. Seu corpo se moveu e ela lentamente abriu os olhos. Imediatamente alcancei um dos seios com a mão e ela, arfando de desejo, falou com a voz embargada. O que você tá fazendo, Dylan? Não respondi. Minhas mãos massageavam seus seios, enquanto minha boca se perdia no meio de suas pernas. Claramente, ela se entregou, gemia gostoso. E pronto, ela era minha. Esperei que estivesse no auge da loucura, no limite da vontade. E então abri espaço dentro dela. Ela movia o quadril ao encontro do meu. Sua boca buscava a minha com urgência. E fizemos amor devagar, sobre a meia luz vermelha. Quando ela chegou ao ápice, apertou minhas costas com as unhas longas. E eu não me aguentei. Explodi todo o meu tesão dentro dela. Ficamos ali, desfalecidos, nossos corpos colados por um tempo que eu não soube contar. Senti o coração dela batendo forte contra o meu peito. Ela se virou para mim. Tive medo de que ela brigasse, mas ela apenas me olhava. Sua expressão me dizia que não estava brava. Inclinei-me e a beijei suavemente. E quando me afastei, ela disse: Essa foi a nossa última vez, Dylan. O que eu poderia dizer?
Doeu pensar que aquela noite maravilhosa seria a última. Acordei e Dylan já havia ido embora. Dormi nos braços dele e despertei sem saber se a loucura da noite passada havia realmente acontecido ou se tudo não passava de um sonho erótico. Mas havia acontecido, sim. Ele me pegou desprevenida, jogou sujo e eu cedi. Cedi à tentação. Não usamos camisinha. Assim que consegui ficar sozinha, inventei uma desculpa de que queria caminhar e fui até uma farmácia. Comprei a pílula do dia seguinte e engoli ali mesmo, no meio da rua, antes de voltar para casa. Quando cheguei, o clima era de festa. Churrasco na piscina, risos, músicas, conversas jogadas ao vento. Dylan parecia mais leve do que no dia anterior. Ninguém desconfiava da nossa noite secreta. Ele agia como se nada tivesse acontecido e isso me fez duvidar da realidade. Será que eu havia mesmo vivido aquilo ou foi apenas um delírio do meu corpo carente? A verdade é que eu havia falado sério. Aquela seria a última vez. Deitei-me numa espreguiçadeira buscando o calor do sol, como quem procura esquecer. Clara se aproximou da borda em uma boia. E num tom de cumplicidade, ela disse: Eu vi vocês ontem na praia. Virei o rosto para ela assustada. O que mais ela teria visto? Sei que se beijaram. Completou como se me poupasse da pergunta. Clara, por favor, foi só um beijo. Não precisa se explicar. Respondeu com uma maturidade incomum. Não se preocupe. O segredo de vocês está bem guardado comigo. Aquela adolescente era mais esperta do que parecia. Me lançou um sorriso de cumplicidade e eu me senti nua, exposta, morta de vergonha. Senti um peso por ter que esconder a verdade de todos, principalmente da minha avó, que nem imaginava o que aconteceu debaixo do próprio teto. Aquilo era um segredo entre Dylan e eu, um segredo que agora também pertencia a uma adolescente observadora. Os dias se passaram normalmente, ou pelo menos fingimos que sim. Passei a trancar a porta do quarto à noite com medo de que Dylan me surpreendesse de novo. Não que eu não quisesse. Eu queria, Deus, como eu queria. Como eu queria tê-lo outra vez. Não como primo, mas como homem, como amigo, como amante. Como meu Dylan. Como meu namorado.